Max Verstappen acaba de dar uma declaração que está fazendo o mundo da Fórmula 1 repensar tudo o que achávamos saber sobre esta temporada. Enquanto muitos esperavam ver o tetracampeão mundial lutando desesperadamente para manter suas chances de título vivas, ele fez algo completamente inesperado. Admitiu que sua atual sequência de resultados ruins não é surpresa alguma. Mas será que essa aparente resignação esconde algo muito mais profundo sobre o futuro da Red Bull e do próprio Max na categoria? E mais importante ainda, será que estamos presenciando o início do fim de uma das dinastias mais impressionantes da história moderna da Fórmula 1? Vamos começar pelos fatos que estão deixando todo mundo de queixo caído. Max Verstappen, o mesmo piloto que nos últimos 4 anos parecia ter uma varinha mágica nas mãos, não sobe ao pódio há 4 corridas consecutivas. Para ter uma dimensão do que isso significa, precisamos voltar a 2019 para encontrar uma sequência similar na carreira do holandês. Estamos falando do mesmo cara que transformou a Fórmula 1 numa apresentação solo durante anos, dominando de forma quase constrangedosa seus adversários. Durante sua sequência de domínio, Max chegou a vencer 15 das 22 corridas em uma única temporada, estabelecendo recordes que pareciam impossíveis de serem quebrados. O ponto mais baixo dessa queda livre aconteceu na Hungria, onde Max terminou em 9º lugar, numa performance que nem ele conseguiu disfarçar a decepção. E aqui vem o detalhe que está passando despercebido por muita gente. Tradicionalmente, a Red Bull sempre conseguia dar a volta por cima nas sextas-feiras à noite, fazendo ajustes milagrosos que transformavam fins de semana perdidos em vitórias espetaculares. Dessa vez, nem isso funcionou. A equipe de Milton Keynes, famosa por sua capacidade de reação e adaptação, pareceu completamente perdida durante todo o fim de semana húngaro. O que nos leva a uma pergunta inquietante. Será que o problema da Red Bull é muito mais grave do que imaginamos? Helmut Marko, que sempre foi o primeiro a defender Max em qualquer situação, finalmente acenou a bandeira branca. O consultor austríaco, conhecido por sua teimosia e otimismo inabalável, declarou oficialmente que as chances de título do tetracampeão acabaram. Quando Marko desiste, é porque a situação realmente chegou ao fundo do poço. E os números confirmam essa realidade brutal. 97 pontos de diferença para Oscar Piastri, que nem sequer está na liderança do campeonato. Para colocar isso em perspectiva, Max precisaria ganhar praticamente todas as corridas restantes enquanto seus rivais não pontuam. Um cenário que beira o impossível no atual equilíbrio de forças do grid. Aqui está onde a coisa fica realmente interessante e talvez um pouco assustadora para os fãs da Red Bull. Max não está apenas perdendo corridas, ele está perdendo a narrativa. Suas próprias palavras revelam uma aceitação quase filosófica da situação. Não é surpresa, claro, se olharmos para os problemas que estamos enfrentando. Essa não é a fala de um competidor desesperado para recuperar terreno perdido. É a fala de alguém que já processou internamente que esta temporada acabou para ele. Mas será que essa tranquilidade aparente não esconde uma estratégia mais profunda? Para entender o que realmente está acontecendo, precisamos mergulhar nos problemas técnicos que estão atormentando a Red Bull. O RB21, aquele carro que deveria ser a evolução natural de uma máquina dominante, está se comportando como um projeto completamente diferente. Max foi específico ao descrever os problemas. Falta de aderência em velocidades baixas e médias. Dificuldades que não se resolvem apenas com estratégia ou ajustes de última hora. Estamos falando de problemas fundamentais de conceito, do tipo que demora meses para ser corrigido. A própria aerodinâmica do carro parece ter seguido um caminho de desenvolvimento equivocado, criando um conjunto que simplesmente não funciona nas características únicas de cada circuito. Mas há outro aspecto dessa crise que está sendo subestimado: o impacto nas relações internas da equipe. Laurent Mekies,
O novo chefe de equipe que assumiu o lugar de Christian Horner está enfrentando sua primeira grande tempestade à frente da Red Bull. Como ele vai gerenciar essa situação? Como vai manter a moral da equipe em alta quando até mesmo o piloto estrela admite que as coisas não vão bem? E mais importante, como vai justificar para a Red Bull GmbH os milhões investidos em um projeto que claramente não está funcionando? E aqui entra uma questão que poucos estão discutindo. Qual vai ser o impacto psicológico dessa situação no Max? Durante 4 anos, ele se acostumou a ser praticamente invencível. Agora, pela primeira vez desde que se tornou o rei da Fórmula 1, ele está experimentando o gosto amargo da mediocridade prolongada. Como isso vai afetar sua mentalidade? Como vai influenciar suas decisões de carreira? Porque vamos ser honestos, um piloto do calibre do Max não vai aceitar ficar brigando por pontos soltos para sempre. Já começaram a circular rumores sobre possíveis movimentações no mercado de pilotos, e o nome do holandês sempre aparece nas especulações mais ousadas. Os dados de uma pesquisa recente mostram que mais de 3/4 dos fãs da Fórmula 1 concordam com Marco. Max está fora da briga pelo título. Isso é devastador para a marca Red Bull, que construiu todo o seu marketing esportivo em torno da imagem de invencibilidade do holandês. Quando os próprios fãs te dão como derrotado com 10 corridas ainda por disputar, é porque a queda foi realmente espetacular. A empresa austríaca, que investiu bilhões na Fórmula 1 justamente para ter esse retorno de imagem, agora se vê diante de uma crise de credibilidade que pode afetar muito mais do que apenas os resultados esportivos. Enquanto isso, do outro lado do paddock, McLaren e Ferrari estão aproveitando cada segundo dessa janela de oportunidade. Lando Norris, que durante anos foi visto como um piloto talentoso, mas sem um carro competitivo, agora se encontra na liderança do campeonato com um McLaren que parece ter encontrado a fórmula perfeita. E Lewis Hamilton, em sua primeira temporada pela Ferrari, está provando que aos 40 anos ainda tem muito a oferecer, especialmente quando tem uma máquina competitiva em suas mãos. Agora vem a parte mais fascinante dessa história toda. Max está mostrando uma maturidade e uma honestidade brutais ao admitir que o sucesso vai e vem. Essa não é a postura de um piloto em negação ou de alguém que está entrando em pânico. É a postura de alguém que já está pensando no longo prazo, que já está planejando a reconstrução. E isso deveria preocupar muito os rivais da Red Bull, porque um Max Verstappen motivado pela sede de vingança pode ser ainda mais perigoso do que um Max dominante. A história da Fórmula 1 está cheia de campeões que usaram temporadas difíceis como combustível para retornos espetaculares. Mas há também um elemento político nessa situação que não pode ser ignorado. A Red Bull sempre foi uma equipe que funciona melhor sob pressão, que encontra suas melhores soluções quando está com a corda no pescoço. Será que essa aparente aceitação da derrota não é, na verdade, uma estratégia para tirar a pressão da equipe e permitir que ela trabalhe de forma mais eficiente no desenvolvimento do carro? Max pode estar jogando um jogo psicológico muito mais sofisticado do que parece na superfície. A grande questão que fica no ar é: será que estamos presenciando apenas um ano de transição ou o fim definitivo de uma era? A resposta para essa pergunta vai definir não apenas o futuro da Red Bull, mas o próprio equilíbrio de forças na Fórmula 1 pelos próximos anos. Uma coisa é certa: quando Max voltar ao topo, e ele vai voltar, essa experiência de humildade vai ter transformado ele num competidor ainda mais completo e determinado. E quando isso acontecer, os rivais que estão celebrando agora podem se arrepender de não ter aproveitado melhor essa janela de oportunidade. O que você acha? Essa aparente tranquilidade do Max é realmente aceitação ou uma estratégia psicológica para tirar a pressão de cima dele e da equipe? E mais importante,
Você acredita que a Red Bull consegue se reerguer ainda nesta temporada ou só veremos o verdadeiro Max de volta em 2026? Deixe a sua opinião nos comentários e não esquece de se inscrever no canal para não perder nenhuma análise dos bastidores da Fórmula 1.